já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Erga as tuas mãos para o alto. Senhor meu Deus, oh amado Jesus, hoje nós estamos aqui, meu Deus, para fazer a diferença, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, para agradar o Senhor, porque tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor. Meu Deus, é o que nós estamos fazendo, Pai. E nós queremos que nessa noite o Senhor venha manifestar aqui o teu poder, a presença do teu Espírito, em o nome do nosso Senhor Jesus. Porque a tua palavra diz, o salmista falou, que aqueles que buscam ao Senhor, estes de nada têm falta, meu Deus. Aqueles que buscam ao Senhor, estes vão encontrar o Senhor. Então nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração e nós confessamos com os nossos lábios que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós cremos que Tu estás nesse lugar, Deus, para renovar nossa vida, para renovar, meu Deus, o nosso espírito, para renovar, meu Deus, a nossa alma, Senhor, porque o próprio Daniel disse que nele foi encontrada inocência, Senhor. Não havia nada de errado, mas havia um espírito reto, um espírito perfeito. E a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo e tapou a boca daqueles leões que não puderam tocar no Daniel. Deus está tapando a boca dos leões que querem atacar a igreja, que querem destruir com a vida desse irmão, dessa irmã. Deus está enviando o anjo agora, está tapando a boca daqueles leões que querem, meu Deus, destruir com o casamento, com a família. Deus está fazendo a obra, por isso que o Senhor disse: operando eu, ninguém impedirá. Então, amado Deus, nessa noite nós colocamos a nossa vida no teu altar e pedimos que o Senhor venha nos abençoar grandemente em o nome do nosso Senhor Jesus. Todos ergam as mãos e digam: muito obrigado, Senhor. Diga: em o nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e peço que nessa noite o Senhor venha renovar, diga, a minha alma, o meu corpo e o meu espírito, em o nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Pode aplaudir o nosso Deus bem forte? Diga glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade. Obrigado pelas nossas irmãs aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos estão bem? Tudo certinho? Ninguém teve que tirar o casaco ainda do roupeiro? Não precisou tirar o casaco lá? Hoje de manhã cedo, nós estávamos aqui, quase 18 graus, né? No ventilador aqui no ar. Aqui. Aí eu disse para ele: vocês não vão me deixar os irmãos gripados. Não vou cobrar de vocês depois. Os obreiros são calorentos, né? Eles vêm aqui, ligam o ventilador, ligam o ar. Mas agora fui eu que liguei, tá? Hoje de manhã que foi eles, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Glória a Deus, então. Hoje nós estamos no domingo aqui, é um domingo muito especial. É o domingo em que a gente está renovando a nossa aliança com o Senhor Jesus, amém? E é muito importante você, cada mês, renovar essa aliança com o nosso Deus. Nós vivemos num mundo onde nós estamos correndo o risco de a qualquer momento a gente pecar, de você bater boca com alguém, de você xingar alguém. Nós não queremos que isso venha acontecer, né? Mas às vezes, do nada a pessoa deslizou e a pessoa foi lá e errou. Então, quando a gente bebe do sangue de Jesus e a gente come do corpo dele, então nós estamos recebendo o perdão dos nossos pecados, amém? E renovando a nossa aliança com o Senhor para a gente alcançar a salvação em nome de Jesus, amém? Daqui a pouquinho mais a gente vai participar aqui, tá? Mas antes eu quero dividir aqui uma palavra com os irmãos. Quem aqui ama a palavra de Deus? Levanta a mão. Então ergue a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí, ergue para o alto. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu tenho celular. Pode ser então. Erga para o alto e diga assim com o pastor: porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Queridos de Deus, eu quero deixar uma palavra aqui para os meus irmãos. Deus falou muito ao meu coração e eu quero poder dividir essa palavra com vocês. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no mês de abril, na mesma fé do nosso missionário R.S. Soares. O missionário ele declarou que esse mês de abril é o mês do fortalecimento. Quem é que precisa de fortalecimento aí? Todos nós, né, irmãos? E nós estamos na mesma fé em nome de Jesus. Inclusive hoje também é a Santa Ceia do Fortalecimento. Então eu quero poder dividir uma palavra com os meus irmãos que estão aqui e depois nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Então eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá no Salmo 119, meu irmão. Abre lá a tua Bíblia em nome de Jesus. Salmo 119, tá? Para quem não sabe, o Salmo 119 é um dos meus preferidos, porque ali fala da exaltação da palavra de... Quando você lê o Salmo 119, você vai ver que fala de lei, vai ver que fala de mandamento, vai ver que fala de palavra, né? Tudo é uma exaltação que o salmista está fazendo à palavra de Deus. Sempre quando você for ler, se você tivesse entendimento, Deus vai revelar a palavra para você, amém? Abre aí no Salmo 119, eu já vou te dizer o versículo, né? Mas antes eu quero que você olhe aqui para o pastor. Preste bem atenção aqui para o pastor, o que o pastor vai dizer. Eu guardo comigo sempre duas coisas que eu procuro sempre praticar para eu nunca me enfraquecer na fé. Eu guardo comigo duas coisas. Uma delas, dentre essas duas coisas, que eu guardo muito comigo e ponho em prática é a oração. Quem é que gosta de orar aí? Os irmãos gostam de orar? Eu sou uma pessoa que eu gosto de orar muito. E inclusive, assim, irmãos, nessa caminhada, já que eu estou com Jesus, já faz alguns anos aí, desde que eu cheguei na igreja como membro, me tornei obreiro, voluntário, depois de obreiro fui ministro, depois de ministro fui trabalhando, cuidando de núcleo e assim por diante, até a chegar agora, né, como pastor. Eu enfrentei muitas batalhas, principalmente, irmãos, no início da minha caminhada com Jesus. Eu cheguei na igreja, eu estava com bastante problema, já falei para os irmãos, problema financeiro, problema de saúde, estava com depressão, problema familiar também. Coisa estava complicada mesmo, irmãos. E eu orava muito, irmãos. Orava nas madrugadas, levantava nas madrugadas, orava. Eu tinha um pastor amigo meu, pastor Dalmir, nós íamos toda sexta-feira, a gente ia para o monte orar. Nós íamos depois do culto da noite e a gente orava praticamente até 1h da madrugada. E eu digo para os irmãos assim, ó, diante dessa luz está aqui. Eu teve uma vez que eu precisava muito de uma resposta de Deus, e eu estava no monte bem alto junto com o pastor, nós estávamos orando, mas não é aquela oração, né? Não, era clamor, irmão. Era griteiro mesmo, viu? Era clamor, é berro mesmo. Eu e o pastor esse, para nós orar, nós era bem companheiro, viu? E eu estava clamando a Deus em um céu, assim, era quase 1h da madrugada, e um céu estrelado, coisa mais linda. E nessa minha oração eu pedia para Deus, Deus, eu quero um sinal, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um sinal que isso aí é de Deus, e dali um pouco uma bola de fogo desceu do céu, bem na minha frente. O pastor, ele viu. Então, veja bem, a oração, irmãos, ela tem poder, amém? Você tem que sempre orar. Ora em casa, ora de madrugada, ora na empresa onde você trabalha, ora na rua, ora na igreja. Aonde você estiver, você ore, porque a oração, ela vai te fazer você se fortalecer muito em nome de Jesus, amém? Eu, em períodos de luta, de batalha, a oração, ela me sustentou. Essa era uma das coisas, né? É uma das coisas que eu carrego muito comigo, a oração. E creio que os irmãos oram também. Mas a segunda coisa, irmãos, que é o que eu quero falar hoje, nessa noite, para os irmãos, e que foi Deus que colocou no meu coração essa palavra, eu poderia vir aqui pregar uma palavra de fé, inclusive é uma palavra de fé, podia vir aqui pregar uma palavra sobre amor, podia vir aqui pregar uma palavra dizendo, meu irmão, Deus é contigo, Deus abriu o mar vermelho, porque tem muitas palavras bonitas na Bíblia. Mas penso eu que a gente sempre ora e pede uma direção para quem? Para Deus, né? Para saber o que Deus ele quer falar aos nossos corações. E o que, irmãos, assim, eu quero passar para os irmãos, e é a segunda dica que eu dou para os irmãos, que eu carrego junto comigo, que é a leitura da Bíblia. Quem é que gosta de ler a Bíblia? Ó, poucos levantaram a mão que gostam de ler a Bíblia.
Pastor, eu leio a Bíblia só no domingo. E olha lá, é um versículo e pego e deito. Pois é, meus irmãos, a leitura da Bíblia, entendo o que o pastor está dizendo aqui, ó. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você faz a leitura da Bíblia, mais a palavra de Deus ela vai entrar dentro do teu coração. E é a palavra de Deus que tem o poder de te fazer o quê? De te fortalecer. É a palavra de Deus que tem o poder de te dar paz em meio às batalhas. É a palavra de Deus que pode te dar perseverança em meio a lutas que você possa estar enfrentando. É a palavra de Deus que ela pode te trazer alegria. É a palavra de Deus que pode te trazer confiança. É a palavra de Deus que pode curar uma pessoa que está o quê? Uma pessoa que está doente. Só que para essa palavra, entendo o que o pastor está dizendo, ela está dentro do meu coração, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a leitura da Bíblia. E é isso que eu quero que cada irmão hoje, eu estou pregando desde manhã, eu estou falando para os irmãos, que nós temos que colocar isso, irmãos, como prioridade na nossa vida, amém? Você tem que ler a Bíblia. Porque se você está enfraquecido na fé, se você está enfraquecida espiritualmente falando, certamente porque você não tem a palavra de Deus dentro do coração. Talvez é porque você não lê a Bíblia. Agora, se você começar a ler a Bíblia, meus irmãos, se você começar a meditar na palavra, se você começar a ler a palavra de Deus, essa palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais palavra você vai ter dentro do teu e mais forte você vai estar na presença de Deus. Então, é importante fazer a leitura da Bíblia. Só que a gente está vivendo num tempo onde muitas pessoas nem a Bíblia de papel querem mais. Não, pastor, eu tenho 5 aplicativos da Bíblia no meu celular, mas não abre nenhum e não lê nenhum aplicativo da Bíblia. Então, isso o pastor está pregando hoje. Se você quer ser uma pessoa fortalecida na presença de Deus, se você quer ser uma pessoa, sabe, forte diante das tempestades, diante das batalhas, o segredo está em você fazer a leitura do quê? Da Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a palavra de Deus entra no teu coração. E a palavra de Deus, estando dentro do teu coração, é ela que vai fazer a chama do Espírito Santo, ela se manter acesa na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aí pode vir tempestade, irmão. Pode vir batalha, pode vir o que for. Você vai estar tão fortalecido por causa da palavra de Deus, que você nem vai perceber. Aquilo ali logo vai passar e o céu ele vai ficar azul em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero que então você leia com o pastor o Salmo 119, o versículo, meus irmãos, é o versículo de número 9, tá? Versículo de número 9. Vamos ver o que o salmista aqui disse então, né? Ele começa fazendo uma pergunta. Salmo 119, versículo 9. Olha o que ele está dizendo. Primeiro a pergunta, como purificará o jovem o seu? É uma pergunta, né? Aí olha na resposta o que ele diz. Observando conforme o que, meus irmãos? A tua palavra. Então olha o que a palavra de Deus está dizendo. Como é que vai purificar um jovem o seu caminho? O jovem significa que ele tem um trajeto que ele precisa cumprir até chegar à velhice, né? E dentro desse trajeto vão se levantar muitas batalhas. E essas batalhas podem fazer o que com o jovem? Enfraquecer o jovem. Só que se o jovem, o que está dizendo? Ele observar o que, gente? A palavra, é a palavra de Deus que vai permanecer o jovem com o coração o quê? Purificado. Claro que não só o jovem, né? Porque uma pessoa que tem 50 anos, 60 anos de idade, ela tem muito chão pela frente ainda. Ela tem muita vida pela frente. Só que entendo o que o pastor está dizendo, para que a gente consiga purificar o nosso coração, para que a gente consiga estar forte na presença de Deus, perante batalha, perante qualquer luta que possa levantar, então eu preciso observar a palavra do Senhor. É o que está ali, ó. Só que para mim observar, para mim examinar, eu preciso fazer o quê? O que nós estamos falando hoje? Fazer a leitura da Bíblia. E isso é importante, irmão, porque você não lê a Bíblia, por isso que talvez você está fraco. Por isso que você está pensando em desistir. Por isso que tem gente que desiste do casamento, tem gente que desiste da família, tem gente que desiste do trabalho, das promessas de Deus, tem gente que desiste do ministério. Tem gente que abandona tudo por causa das lutas. Mas você vai olhar para a vida da pessoa, a pessoa ela não lê a Bíblia. E às vezes até uma pessoa que ora, entendo o que o pastor está dizendo, antes de eu me converter,
eu era uma pessoa que até eu fazia minhas rezas. Eu fazia lá a oração do Pai Nosso, fazia o sinal da cruz, era uma pessoa que orava. Mas eu não tinha uma comunhão com o quê? Com a palavra de Deus. Agora, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, depois que eu me converti, meus irmãos, eu entendi que eu precisava passar a ler o quê? A palavra de Deus. Porque quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai estar dentro do meu coração. E se a palavra de Deus estiver dentro do meu coração, aquela chama do Espírito Santo, aquele fortalecimento, ele nunca vai se enfraquecer em nome de Jesus. Amém? Então você tem que ler a Bíblia. Porque se você hoje está fraco, está pensando em desistir, se hoje você não encontra, você não está conseguindo perseverar, pastor, eu acho que eu não vou vencer essa doença, eu não vou vencer essa causa, eu não vou vencer essa enfermidade, pastor, eu não vou conseguir vencer esse problema, é porque você está fraca na presença de Deus. É porque você está fraco na presença de Deus. Mas tendo que o pastor está dizendo, se a partir de hoje você se dedicar à leitura da Bíblia, é a leitura da Bíblia que vai fazer a palavra de Deus entrar no teu coração e você voltar a ser uma pessoa fraca ou forte? Uma pessoa forte. Por isso que Deus diz para o seu povo bem assim, ó, diga ao fraco ser o quê, meus irmãos? Forte. Deus ele não quer que o povo dele seja fraco, porque ele sabe que se o povo dele for fraco, o povo vai desistir. O povo dele, se for fraco, irmãos, vai largar, vai abandonar, não vai encontrar saída. Então o próprio Deus ele diz assim, ó, diga ao fraco que seja forte. Só para que essa pessoa ela seja forte, ela precisa se dedicar à leitura da Bíblia, porque senão essa pessoa não tem a palavra no coração. Imagina uma pessoa que está doente, se ela não tem a palavra no coração, como é que ela vai vencer a doença? Imagine se a pessoa está passando por uma crise financeira e a pessoa não tem a palavra no coração, como é que ela vai vencer a crise financeira? Imagina se a pessoa está em pecado e o pecado está tentando matar a pessoa e a pessoa não lê a Bíblia, quando que a palavra vai libertar essa pessoa? Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais a palavra de Deus vai estar no teu coração e mais você vai estar forte na presença de Deus. Amém? Aí mesmo, no Salmo 119, quem está entendendo a mensagem? Os irmãos estão entendendo? Então, hoje o pastor está falando sobre você tem que ler a Bíblia. Tem coisas que não adianta só orar, irmãos. Tem coisas que você precisa ler a Bíblia para entender. Essa é a verdade. Mas quando a pessoa começa a desistir, querer parar, isso e aquilo é porque a pessoa está fraca. Não lê a Bíblia. Não tem comunhão com o Senhor. E se a gente não tem essa comunhão com a palavra, com o próprio Jesus, que é o verbo, nós não conseguimos nos fortalecer. Então leia a Bíblia a partir de hoje, amém? Salmo 119 aí mesmo. Pula lá para o versículo agora de número 92. Salmo 119, versículo de número 92. Ó, pega essa palavra hoje, viu? Os irmãos estão em casa também, estão assistindo. Guarda essa palavra no coração. Isso vai abençoar muito a sua vida mesmo. Tem muita gente que está fraca por aí, desistindo. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber da fé. Não acredita mais, estão enfraquecidos, irmão. Exteriormente a pessoa até sorri, está tudo bonito, sabe? A pessoa se arruma bem, se perfuma, vai trabalhar bem, coisa e tal, mas interiormente a pessoa está fraca. Às vezes a pessoa não tem força nem para se levantar mais para vir na igreja. É uma fraqueza espiritual. E nesse mês de abril nós estamos na mesma fé do missionário, declarando que será um mês de quê, gente? Fortalecimento. Mas para você ser uma pessoa forte, entenda o pastor, você precisa se dedicar à leitura da Bíblia. Olha o que diz aqui, ó, Salmo 119, versículo de número 92. Quem achou aí, diga amém. Olha o que o salmista diz. Ele diz assim, ó, se a tua lei é palavra, tá? Se a tua lei, ela não fora toda a minha o quê? Alegria, olha só, gente, há muito que eu teria perecido, olha só, na minha angústia. Então, o que o salmista está dizendo aqui para nós? Se a tua palavra não for a minha alegria de cada dia de eu meditar, fazia muito tempo que eu já tinha morrido. Olha o que o salmista Davi está dizendo. Se a tua palavra, Senhor, se a tua lei, se os teus mandamentos, ele não fosse a minha alegria do dia a dia, de eu ficar meditando, mastigando, eu já tinha perecido há muito tempo. E olha que o Davi tinha muitos inimigos, né? Davi tinha muita gente que queria matar ele. Será que você não tem alguns inimigos que querem acabar com você? E você não percebeu porque está fraco?
Então o Davi, ele estava falando com Deus, Senhor, essa é a minha maior alegria, ele está dizendo. Se a tua lei não for a minha alegria, há muito que eu teria o quê? Perecido na minha angústia. Aí olha o próximo versículo, vamos indo adiante. Olha o que ele continua falando, 93. Eu nunca me esquecerei dos teus preceitos. Olha só, pois por eles me tens o quê? Vivificado. O que ele está dizendo? Eu nunca vou me esquecer da tua palavra, daquilo que o Senhor falou no meu coração, daquilo que o Senhor prometeu na minha palavra, que eu e a minha casa serviremos ao... Eu nunca vou me esquecer disso aí, Senhor. Que pelas pisaduras de Jesus eu fui o quê? Eu fui sarado. Eu nunca vou me esquecer disso aí, Senhor. É isso que o Davi está dizendo. Eu nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles, olha só, me tens o quê? Vivificado. Por eles tem me dado vida. Pelo quê, pastor? Pela palavra, pelos preceitos. Só que quando que eu vou ter a palavra de Deus no meu coração? Quando eu faço a leitura da Bíblia. Se eu não faço a leitura da Bíblia, eu nunca vou ter os preceitos de Deus dentro do meu coração. Eu nunca vou ter a palavra de Deus dentro do meu coração. E se eu não tenho a palavra de Deus dentro do meu coração, eu sou fraco ou sou forte? Eu sou fraco. Então você tem que começar a ler a Bíblia, amém? Essa é a palavra que Deus manda te dizer hoje. Começa a ler a Bíblia. Faz que nem eu faço, eu separo lá todo dia, leio um capítulo do Antigo Testamento e um do Novo, e vou anotando tudo que fala de cura, prosperidade, família, tudo que fala de bênção ali, eu vou anotando. Por mais que um dia talvez eu venha me esquecer, mas eu tenho a minha anotação. Eu vou lá e releio aquilo lá e aquela palavra volta para onde? Volta para o meu coração. E através daquilo ali, Deus ele começa a abençoar. Amém, irmãos? Vamos para o próximo versículo, 94, tá? Diz assim, ó. Olha o que ele fala. Sou teu, né? Sou teu, salva-me. Olha só. Pois eu tenho buscado os teus preceitos. Pediu socorro para Deus. 95. Olha o que ele diz. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para o quê? Olha só, gente, a fidelidade do Davi à palavra. O ímpio vai tentar me destruir, Senhor. Quem que é o ímpio? É aquele que quer acabar com a tua carreira, quer acabar com a tua vida, o invejoso, o ciumento, aquele que quer destruir com a tua vida. Não pense que não tinha um monte de ciumento ali, invejoso, que queria destruir o Davi. O Davi tinha recebido uma unção de Deus para ser rei em Israel. Ele era um homem que ele ia desfrutar de muitas bênçãos de Deus. Você tem uma promessa muito grande de Deus, amém? E você, para isso, entende o que o pastor está dizendo. Você tem que ser uma pessoa esperta. Você tem que ler a Bíblia, você tem que se apegar aos testemunhos do Senhor. Porque se você tiver os testemunhos do Senhor, isso aí é o que vai fazer você estar forte para enfrentar as batalhas, amém? Então vamos ler o 95. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus. Aí olha o 96. A toda perfeição, viu o quê? Vi limite, mas o teu mandamento é o quê? É amplíssimo. Aonde eu quero chegar? O 97. Olha o que ele diz. Ó, ele faz bem assim, diga ó. Ó, né? Espantado. Olha o que ele diz. Ó, quanto eu amo o quê? A tua lei, a tua palavra, né? Aí no final diz assim, ó. É a minha meditação o quê, gente? Em todo dia. Então, olha só o quanto Davi ele exalta a palavra de Deus. Quanto eu amo a tua lei, Deus. Quanto eu amo os teus testemunhos, os teus preceitos. Quanto eu amo, Senhor, a tua palavra. Pois tudo isto é a minha meditação, o quê? Em todo o dia. Todo o dia o Davi era envolvido com a palavra ele fazia a leitura da Bíblia. Todo dia o Davi, ele fazia a leitura da Bíblia. Aí quanto mais o Davi fazia a leitura da Bíblia, mais o coração dele estava cheio do quê? Da palavra. E é a palavra de Deus que tem esse poder de manter essa chama dentro do teu coração acesa. Diga glória a Deus. Vai agora lá para o versículo 47. Aí no Salmo 119 mesmo, tá? Quero conseguir passar todos os versículos aqui para os irmãos. Versículo agora de número 47, gente. Vai para lá. Isso. Versículo 47. Vamos ler o 49 e o 50, para reduzir um pouco, tá? Olha o 49, o que diz. Davi dizendo, né? Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste o quê?
esperar. Aí olha o 50, o que ele diz? Isto é a minha consolação na minha angústia. Olha só, porque a tua palavra, o que, meus irmãos? Me vivificou. Então, o que o Davi estava dizendo aqui no versículo 40? Lembra, Senhor, lembra da palavra que o Senhor me deu. Quem é que lembra de um dia uma palavra que Deus deu? Você lembra de uma palavra que Deus te deu? Então, você tem que citar isso quando você vem na igreja. Se é que está dentro do teu coração. Se é que você lembra disso também, né? Porque para você lembrar da palavra que Deus colocou no teu coração, você tem que fazer o quê? A leitura da Bíblia. Você tem que fazer a leitura da Bíblia. Mas se não ler a Bíblia, como é que vai lembrar da palavra? E se a pessoa não tem a palavra, como é que a pessoa vai continuar firme esperando a promessa de Deus se cumprir? Muita gente, irmãos, abandona o barco. Muita gente abandona a fé. Muita gente, irmãos, desiste das grandes promessas que Deus tem para a sua vida. Tudo por quê, pastor? Porque a pessoa não é forte. A pessoa é enfraquecida. Mas por conta de quê, pastor? Porque a pessoa não tem a palavra de Deus. É uma pessoa, sabe, que ela não tem esse costume de ficar lendo a Bíblia, de ficar envolvido com a Bíblia. Ela não tem esse costume de estar envolvido com essas coisas de Deus aqui. E aí, por causa disso, falta a palavra dentro do coração e, consequentemente, ao invés da pessoa, a pessoa se torna uma pessoa frágil, uma pessoa fraca. Aparentemente, até tudo é bonito. A pessoa sorri, brinca com todo mundo, conta piada, mas por dentro a pessoa está fraca. A pessoa não acredita mais, não tem fé. Então, o que o Davi está dizendo? Lembra da palavra que foi dada a teu? Ele tinha dentro do coração a palavra. E olha que ousado que ele foi, ele estava pedindo para Deus o quê? Para Deus se lembrar. Como que Deus não vai lembrar de uma palavra que ele deu? Ele é onisciente, a Bíblia diz. Mas o Davi era ousado, ele tinha um envolvimento tão grande com a palavra que ele podia até ter essa liberdade para falar isso com Deus. Acho que Deus olhava para ele e dizia, Deus, acho que o próprio Deus olhava para o Davi e dizia, olha, esse aí é o homem que é segundo o meu coração. Esse aí eu me agrado, porque esse aí está envolvido com as minhas coisas. Até eu estou, às vezes, vendo outras coisas aqui, quando vê, eu tenho um servo desse aí que me questiona. Então, gente, olha, o segredo está em ler a Bíblia, amém? Leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a palavra de Deus vai estar dentro do teu coração. E se a palavra de Deus estiver dentro do teu coração, aquilo ali vai ter uma chama, vai ter um fogo dentro, irmãos, que nada vai te parar. Pastor, estão tentando me derrubar, estão tentando dar rasteira, estão tentando, pastor, me prejudicar, o diabo está querendo acabar comigo, o diabo está querendo acabar com o meu casamento, o diabo está querendo acabar com isso, mas pastor, eu estou tão forte na presença de Deus, que tudo isso aí já foi vencido no nome de quem? No nome de Jesus. Aí quem que vai agir assim é a pessoa que está o quê? Cheia da presença de Deus. É uma pessoa que tem um fogo dentro do coração que nada pode apagar. Então, nós temos, irmãos, que ler a Bíblia, amém? Tem um versículo que desde que eu entrei na igreja, vocês devem lembrar. Jeremias 17:5. Todo mundo deve lembrar desse versículo. Eu, até hoje, eu lembro desse versículo que diz bem assim, maldito é o homem que o quê? Que confia no homem e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. É uma pessoa maldita. A pessoa que não usa o coração que Deus deu para meditar na Bíblia, uma pessoa que não se envolve com a leitura da Bíblia, com aquilo que Deus falou na palavra, Deus considera essa pessoa como uma pessoa maldita. Então eu quero que você guarde isso dentro do teu coração. Quanto mais você fizer a leitura da Bíblia, mais você vai ter a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai fazer essa chama estar acesa dentro do teu coração e te fazer você permanecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? É assim, é a mesma coisa num casamento. Deixa eu perguntar, quem é casado aqui, né? Quem é casado mais que 15 anos já aqui? Aí os irmãos, né? Tá as irmãs aqui. Vou pegar aqui que tá o Gilberto e a Salete, tá? Vamos pegar. Seja sincero com o pastor, tá, irmão Gilberto? Seja sincero com o pastor. O senhor conhece tudo da sua esposa? Diga glória a Deus. Parabéns, viu? É assim mesmo. Mas ele vai descobrindo passo a passo porque ele convive com quem? Porque ele convive com a Salete. Vai ter momento que a Salete vai dizer, mas tu não sabia que o amarelo é o que eu mais gosto? Vá, agora que eu fiquei sabendo. Tu não sabia que eu não gosto, né? Não gosto dessa fruta aqui? Aí ele vai ficar o quê? Ele vai ficar sabendo. Porque ele está sempre em comunhão com o quê?
com a esposa dele. É a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa com Deus. Quando você tem esse envolvimento com o Senhor, quando você faz essa leitura da Bíblia, quando você sabe, se dedica ao espiritual, mais você vai conhecer o quê? Da vontade de Deus. Mais você vai estar forte na presença de Deus. E é isso que vai fazer você vencer as batalhas em nome de Jesus. Amém? Tomara Deus que ninguém tenha batalha aqui, viu? Mas eu e minha esposa temos batalha, viu? A gente vence uma, se levanta outra, vence outra, vai se levantando e não para, gente. O porquê disso eu não sei. Um dia Jesus vai nos falar. É verdade ou não é? Mas como é que a gente vence, pastor? Orando, claro, a dica que eu dei, mas também fazendo a leitura da Bíblia. Enquanto o diabo está tentando me atacar, eu estou aqui na igreja lendo a Bíblia. Enquanto o diabo está tentando tramar alguma coisa contra a minha vida, eu estou em casa de noite, lá na madrugada, meditando na palavra. Porque é a palavra de Deus dentro do meu coração é que vai me fortalecer em nome de Jesus, amém? Então não se aparte do Senhor. Foi isso que o Jeremias disse, né? Maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Não aparte o seu coração. Não que você não deva confiar em uma pessoa que talvez esteja perto de você, mas você não pode depositar toda a tua confiança. Porque senão uma hora você pode, sabe, decepcionar com a pessoa e você pode cair por causa disso. Melhor coisa que tem é você ligar o teu coração a Deus, a palavra. Se fortaleça com o Senhor. Busque a presença de Deus, porque é isso que vai manter a chama acesa em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para Jeremias. Jeremias, capítulo de número 23. O pastor já está quase acabando aqui, tá, meus irmãos? Mas, irmãos, se eu fosse contar toda a minha vida aqui, ó, talvez tenha alguns irmãos que digam, ih, pastor, isso aí não é nada. As minhas batalhas foram muito maiores, pastor. Mas se você permaneceu, é porque você é uma pessoa, então, que é envolvida com as coisas de Deus. Amém? Diga graças a Deus. É Jeremias, meus irmãos. Então, qual é a dica que o pastor está dando? Ler a Bíblia. Leia a Bíblia. E não adianta ficar dizendo, pastor, eu leio. Tem muita gente que eu fico cuidando, compartilha coisa do pastor A, do pastor B, do pastor C, e a palavra não é nem que Deus deu no coração, é uma palavra de outra pessoa. Mas por que a pessoa faz isso? Porque dentro do coração a pessoa não tem o quê? Não tem uma palavra para compartilhar com ninguém. Porque a pessoa não lê a Bíblia. Se a pessoa lesse a Bíblia, ela não ia ficar compartilhando coisa lá de outros pastores. Mas a pessoa faz isso porque dentro do coração a pessoa não tem a palavra de Deus. É uma pessoa que ela não lê a Bíblia, não tem envolvimento com a Bíblia, não conhece os testemunhos, não conhece a lei, não conhece os mandamentos. É uma pessoa que não se envolve com a leitura da Bíblia. Aí é muito mais fácil a pessoa lá e apertar naquela setinha, né? Compartilhar. É muito mais fácil, pastor, a palavra de outro. Eu vou estar lendo a Bíblia para mim compartilhar com alguém isso. Imagine se todo mundo falasse aquilo que Deus fala ao seu coração. Quanta gente não ia ser abençoada. Mas às vezes Deus não pode abençoar porque a pessoa quer usar uma palavra de terceiro e enviar para uma outra pessoa. Cuidado, gente. Pega essa palavra que Deus colocou no teu coração hoje, põe em prática. Leia a Bíblia. Eu tenho um sonho no meu coração de ter um quarto de guerra dentro de casa. Quarto de guerra espiritual. De poder ter uma pecinha lá onde eu tenho uma Bíblia ali, uma capela que a gente diz, e eu ali poder ficar horas ali de joelho, orando, meditando na Bíblia. Ainda não deu, mas vai chegar um momento que Deus vai o quê? Mas tem gente que tem condição de fazer isso e não faz. Tem tudo para ler a Bíblia em casa, tem tudo do bom e do melhor, pode botar até o ar, pode fazer um cafezinho, tomar um café junto, tomar um chimarrão, mas a pessoa não lê a Bíblia. Ela vai olhar Netflix, vai mexer no Instagram, no Facebook, no celular, mas não lê a Bíblia. E aí depois você vê o quê? Pessoas cansadas, sobrecarregadas, pessoas com ansiedade, gente que não é feliz, gente que não consegue ter sucesso na vida. Ah, irmãos, nós temos que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia em nome de Jesus. Amém? Eu falei Jeremias, né? Eu posso pedir perdão para os irmãos? É Salmo 39. Eu não quero pular, tá? Salmo 39. Porque eu não quero pular. Eu dei a bênção hoje de manhã para os irmãos e eu quero dar agora à noite também. Vamos ver o que o salmista disse aqui. Salmos 39. Abra aí na sua Bíblia. Se prepara que daqui a pouco nós vamos cear, amém? Vamos cear, meus irmãos. Quem lê a Bíblia vai desistir, irmãos? Não desiste, irmão.
O diabo pode aparecer com um garfo na mão, cuspindo fogo, guampudo, chifrudo. A pessoa não vai correr. Ela diz, né? Se Deus é por mim, quem será contra? Contra mim, eu não vou desistir. Vai embora, diabo. Vai embora da minha vida, do meu corpo, da minha família, do meu trabalho. Vai embora, capeta. É verdade, irmão. Mas às vezes tem pessoa que não lê a Bíblia. Aí enche a cabeça, às vezes, com outras coisas, às vezes, e quando vê a pessoa, pof, perde aquela batalha. Não faça isso. Leia a Bíblia. Vocês acham, irmãos, que eu cheguei aqui no altar como? Ah, foi alguém que o padrinho lá, o padrinho lhe ajudou. Alguém gostou do Senhor, ele botou no altar. Não foi, irmão. Muita oração e muito o quê? Leitura da Bíblia. Porque se um pastor não lê a Bíblia, esquece, ele não cumpre mais o chamado. Não adianta, se o pastor tem que estar ligado 24 horas com a palavra. Porque senão o Espírito Santo não fala. Agora eu fico pensando, imagina uma pessoa que não lê a Bíblia, que não tem esse envolvimento. Né? É complicado, irmãos. Olha, nós temos que permanecer no primeiro amor em nome de Jesus. Amém? Vamos ver o que o salmista disse aqui, o Salmo de Davi, né? Salmo 39, o versículo, é o versículo de número 1, gente, tá? Preste bem atenção aqui o que o pastor vai falar, tá? Salmo 39, o versículo é o versículo de número 1. Está dizendo assim, ó. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha... Falar bobagem, né? Sair besteira da boca. Vou guardar o meu caminho, ele está dizendo, né? Para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver o quê? Diante de mim. Vou botar um freio na minha boca para não sair palavra alguma da minha boca enquanto o ímpio estiver me perseguindo. O que mais ele diz, versículo 2? Com o silêncio eu fiquei mudo, olha só. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do quê? Do bem. Mas a minha dor o quê? Se agravou. Então olha aqui para o pastor, né? Essa dor que se agrava, talvez você já passou por isso. Eu já passei por isso. É vontade da gente pegar, né? Hoje é o dia que eu vou botar uma corda no pescoço, eu vou dar uma nessa pessoa aí. Porque às vezes você passa por alguma situação onde você descobre que as pessoas não gostam de você. É verdade ou não é? E o pior de tudo é que você sabe que a pessoa fala mal de ti. Deus te mostra, não pensa que Deus não te mostra. Talvez alguém já passou por isso dentro de um trabalho, o pastor tinha um invejoso lá que vivia fuxicando de mim. Não gostava de mim. É verdade ou não é? E aí para analisar o que o Davi estava dizendo, que era isso que estava acontecendo. Ele sabia que estavam ali armando para cima dele. Só que, mesmo ele sabendo daquilo ali, ele ficava com a boca, ele não tirava palavra nenhuma da boca. Só que por causa dele não expor as palavras de raiva, aquilo ali estava criando o quê dentro dele, gente? O que está dizendo ali? Ó? A minha dor o quê? Se agravou, o sangue começou a esquentar, deu vontade dele pegar um pedaço de pau, dar umas pauladas, deu vontade dele pegar e fazer justiça com as próprias, mas não foi isso que o Davi fez. Olha o que o Davi fez, versículo 3. Aí ele diz assim, ó, incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu o quê? Meditava, olha só, se acendeu o quê, gente? Um fogo. Então, falei com a minha língua e disse. Então, enquanto tudo isso acontecia, o Davi ele fazia o quê? Meditava. Lia a Bíblia. Estava sempre lendo a Bíblia. Não, deixa. Vou ler a Bíblia, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor suprirá as minhas necessidades. Nem só de pão viverá o homem, mas do que, gente? Eu vou meditar, e fica meditando. Vai lá para Gênesis, medita, né? Toda planta do vosso pé, onde pisar, ali eu vou dar por quê? Vou lhe dar por herança. E fica meditando. E aquele ódio dentro do coração, aquela raiva dentro do coração. Até que chega um momento de tanto a pessoa meditar, o que acontece, gente? Acende um fogo dentro do coração. Enquanto eu meditava, acendeu um fogo dentro de mim. Sabe o que é esse fogo? Fortalecimento. E essa chama do Espírito Santo, esse fogo que tem que estar dentro da gente para a gente conseguir vencer as batalhas, amém? Aí fico pensando eu, depois que aquele fogo se acendeu dentro do coração dele, o Davi saía dando glória a Deus. Pode vir agora, que não vai ser eu quem vou lutar essa guerra, quem vai lutar é o meu Deus. Pode vir, que agora vocês vão ter para vocês.
Porque daí o Davi agora, ao invés de estar fraco, ele estava o quê? Ele estava forte, irmão. Agora tem muita gente que não tem esse fogo mais dentro do coração. É uma pessoa que aceita a derrota. É uma pessoa que qualquer coisa que acontece, desiste. Não quer mais saber. É uma pessoa que não tem comunhão nenhuma com Deus. Porque se lesse a Bíblia, a palavra de Deus ia fazer esse fogo o quê? Esse fogo acender. E é esse fogo aceso, essa chama acesa, que ia fazer com que a pessoa permanecesse até o fim. Então, meus irmãos, orar é importante, claro que é. Mas ler a Bíblia também é. Porque se você ler a Bíblia, eu já vou ler para você Jeremias, a Bíblia, irmãos, assim, ela tem o poder de destruir tudo que tem de errado dentro do coração de uma pessoa. Não só isso, a Bíblia tem o poder, irmãos, assim, é um poder de trazer paz em meio às guerras. A Bíblia tem o poder de trazer sorriso no rosto de Deus, do Espírito Santo, quando alguém está te fazendo mal, falando de você. A Bíblia tem esse poder, irmãos, de fazer uma pessoa lutar pelo casamento ao invés de desistir. Mas o problema é que tem muita gente que esse fogo dentro do coração, ele já não existe mais. Até um dia tinha, né? Meu Deus, a pessoa lia a Bíblia, levantava nas madrugadas, lia a lei, os mandamentos. Olha esse mandamento de Jesus aqui, ó. Meu Deus, que coisa linda. O primeiro amor, né? E aquilo ali fazia a pessoa ir para o trabalho bem, deitava, dormia bem, levantava de manhã, enfrentava tudo que é luta. Mas ao passar do tempo, a pessoa parou de fazer o quê? De ler a Bíblia. E se a pessoa para de ler a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus no coração. E se não tem a palavra, a pessoa está fraca. Então, nós precisamos ler a Bíblia, amém? Vai lá para Jeremias agora, 23. O pastor já está quase encerrando. Jeremias 23. Pastor, eu estou pensando em abandonar tudo, desistir. Ó, tem uma brincadeira que eles fazem, ó, coitado, né? Você acha que é de Deus isso? Você é do diabo. O diabo que vai querer fazer você desistir. Não, mas foi Deus, pastor, que colocou no meu coração. Deus vai querer ver uma pessoa desistir? Nunca. Deus vai querer ver a pessoa o quê? Crescer na presença dele. Deus quer ver a pessoa permanecer na presença dele. Lutar contra as doenças, contra as enfermidades, contra os maus desse século. Deus quer que a pessoa seja uma pessoa forte. Mas a pessoa não lê a Bíblia, por isso às vezes a pessoa é fraca. E tu olha aparentemente, olha, a pessoa está lá. Vou pegar que os obreiros são uma benção, mas só pegar o exemplo, né? Olha lá, os obreiros estão de terno, de gravata. Pai, eles são um santo homem de Deus. Mas se eles não fizerem a leitura do quê? Eles estão fracos na fé. Pode até impor as mãos na cabeça de alguém aqui e uma pessoa não vai ser abençoada. Porque para mim está com essa força dentro do meu coração, eu preciso ler a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, Jeremias 23, versículo, meus irmãos, versículo de número 29, tá? Vamos ver o que o Jeremias confirmou aqui, ó. Jeremias 23, versículo de número 29. Olha o que o Senhor ele disse aqui para a gente, ó. Jeremias 23, versículo de número 29. Deus falou isso aqui, ó. Não é a minha palavra o quê? Como fogo? Diz quem? Diz o Senhor, olha só, e como um martelo que esmiuça o quê? A penha. O que Deus está dizendo para o Jeremias? Jeremias, a minha palavra não é como fogo, Jeremias. Porque o Jeremias estava com medo de falar a palavra de Deus, né? Minha palavra, Jeremias, não é como fogo? A minha palavra não é como martelo, como esmiuça? Tu acha que eu não vou quebrar o coração daquele povo? Tu acha que eu não vou fazer aquele povo ser um povo avivado? Se você conhece a história do Jeremias, você sabe que Deus mandou Deus profetizar para o povo de Israel. Porque eles estavam muito enfraquecidos. Então, o que o pastor quer dizer? Que quando esse fogo, a palavra de Deus é um fogo, significa o quê, irmãos? Assim, ó, que a palavra de Deus ela tem o poder de ir o mais profundamente no coração de uma pessoa e tirar todas as impurezas que tem dentro do coração. E fazer aquela pessoa ser o quê? Ser uma bênção para ele. E não só isso, não é só um fogo, mas a palavra de Deus é o quê? É considerada como um martelo. Se tiver um coração endurecido, Deus começa a martelar. Quanto mais a pessoa lê a Bíblia, mais esse martelo vai ficar martelando o coração. E aquele coração que é de pedra vai fazer o quê? Vai se esmiuçar. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Mas quando, pastor, que isso vai acontecer na minha vida?
quando eu fizer a leitura da Bíblia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a palavra vai estar no meu coração. E mais a palavra estando no meu coração, mais forte eu estarei na presença de Deus. É isso, irmão. É verdade isso. Uma vez eu nunca me esqueço, um obreiro que eu tive, esse obreiro ele veio falar para mim que estava começando a fazer academia, e ele era bem, mas era uma vareta, mais magro que eu. Até brincava com ele, né? E ele disse, pastor, eu vou fazer uma academia, né? Eu quero criar um pouco de corpo. E ele foi lá. Você acredita que começou a criar uns músculos naquele magrinho? Começou a ficar bombadão assim, né? E eu perguntei para ele, o que está acontecendo contigo, rapaz? Tu tá ficando mais forte que eu, né? Daí ele me falou, não, pastor, é que agora mudei até a alimentação minha. Agora eu estou tendo que tomar lá, pastor, fazendo academia, tomar lá uns medicamentos, umas coisas que eles me receitaram, tudo dentro, pastor, da medicina, tudo que o médico exige. E eu estou me esforçando, eu estou comendo aquilo ali, eu estou fazendo certinho, fazendo academia, e por isso que eu estou criando o quê? Eu estou criando esse corpo, essa musculatura. A mesma coisa é com Deus, irmão. Quanto mais você come a palavra, quanto mais você lê a palavra, mais você vai crescer na presença de Deus. Agora, se eu não leio a palavra, ao invés de ficar forte, eu fico fraco. Então, nós temos que colocar isso dentro do coração, amém? Às vezes nós temos que desligar a TV um pouco, ler a Bíblia. Essa é a verdade. Às vezes você tem que desligar o celular um pouco e você tem que ler a Bíblia. Porque senão você fica o dia inteiro nas redes sociais, mexendo no Instagram, do Instagram vai para o TikTok, faz isso, faz aquilo. E às vezes você não consegue ser forte. Chega no final do dia, você está tão desanimado que você diz, segunda-feira não precisava existir para mim, pastor. Você só pensa isso porque você está fraco. Porque se você estivesse lendo a Bíblia, conhecendo os testemunhos do Senhor, vendo tudo que os mandamentos do Senhor ele nos ensina, você seria uma pessoa que você daria glória a Deus, amém? Obrigado, Senhor, amanhã é segunda-feira. E amanhã é dia de batalha, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. A pessoa que está forte, pessoal, é a pessoa que age assim. Só que para a gente estar forte, a gente precisa comer essa palavra, amém? A gente precisa se alimentar, ler a Bíblia. Então leia a Bíblia, amém? Separe um tempo, dia a dia. Medite, se você tiver dificuldade, 24 horas eu tenho que ficar envolvido. Manda um pastor, me ensina esse versículo, eu não entendo o que diz aqui. Que nem eu falei hoje de manhã, tem irmãos que não sabem ler. Manda uma mensagem para mim que eu tenho toda a Bíblia em MP3, toda ela. Eu te mando capítulo, cada dia eu te mando um capítulo para você. Aí você vai, ao invés de você ler, você vai ouvir. E aí aquela palavra vai entrar no teu coração e aquela palavra vai te fortalecer, vai acender aquele fogo. E aquele fogo é o que vai fazer você permanecer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para encerrar, Salmos capítulo 1, tá? Mas eu poderia falar muito aqui, mas eu quero encerrar lá no Salmos 1, que vocês conhecem também. Aí nós vamos orar em nome de Jesus. Pastor do céu, eu não lia nem um versículo por dia. Eu só pegava, estava no automático. Pegava o meu celular, vinha no aplicativo um versículo, eu já compartilhava. Mandava para as redes sociais. E nem meditava, nem lia, nem entendia o contexto. Como é que Deus vai abençoar? E às vezes chega na empresa, no trabalho, às vezes está murmurando, reclamando. Qualquer batalha que tem, qualquer palavra que sai da boca de um colega, já fica bravo, se fecha, baixa a cabeça. Uma pessoa fraca. Agora, se a pessoa levantasse de manhã, pegasse uns 5 minutos e lesse a Bíblia, Deus, fala comigo. Ia passar o dia inteiro bem em nome de Jesus. Amém? Então tem que ler. Salmos 1 vocês conhecem, né? Para nós encerrar e a gente preparar para a Santa Ceia daí em nome de Jesus, tá? Salmos 1, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Olha o que diz ali, meus irmãos, ó. Bem-aventurado, feliz, né? Significa feliz. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Agora preste atenção no 2. Antes, diga antes. Tem o seu prazer na lei e faz o quê? E na sua lei, de dia e de noite. Não precisa nem ler o resto, que você já sabe, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Tudo. Tudo que essa pessoa for fazer, ela vai prosperar. Vai ser uma pessoa de muito sucesso. Vai ser uma pessoa que vai ser muito feliz na vida.
Mas essa pessoa, ela precisa ter prazer pela lei do Senhor, pela palavra. Precisa amar a palavra do Senhor. A pessoa precisa meditar dia e de noite. Para que então tudo que ela venha fazer, ela venha prosperar. Foi isso que Deus falou para Josué, né? Medita de dia e de... Porque isso vai prosperar o teu caminho, Josué. É isso aqui que vai te manter animado, forte para enfrentar os gigantes. É isso, Josué, que vai fazer você ficar forte para administrar esse povo. Moisés já estava desanimado, enfraquecido, teve que pedir ajuda para o Jetro. Olha só, gente. Então, nós temos que ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia, o Senhor vai nos abençoar. Amém? Deixa eu perguntar para os irmãos. Os irmãos entenderam em nome de Jesus? Quem entendeu, levanta a mão. Então, nós precisamos fazer a leitura da... Leia, meu irmão. Guarde isso aqui. Isso aqui é uma chave para Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus, então? Glória a Deus. Nossos amigos de casa também, que Deus abençoe muito. Compartilhe essa palavra que vai abençoar muito em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos,